Abram a Bíblia de vocês comigo. No primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Um dos melhores investimentos que você faz é em conhecimento. Quanto mais você aprende, mais você cresce. As pessoas podem roubar muita coisa de você, mas o que está dentro ninguém consegue roubar. Capítulo 30 do primeiro livro de Samuel. Vamos ler o versículo 1 e os subsequentes? Vamos lá? Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinha posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequeno nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram pelo caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as mulheres e os filhos e as filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Repete isso comigo. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Trazei-me, peço-te aqui o éfode de linho. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bezom, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bezom. E acharam no campo um homem egípcio, e os trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água, e deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhes o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que nada tinha comido, e nem bebido água. Então Davi disse-lhe: De quem és? E de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um dos homens amalequitas, e o meu senhor me deixou, porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague. E disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: Por Deus, me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor? E descendo te guiarei a essa tropa. E desceu e o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo, dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram a terra dos filisteus e de Judá.
E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até que os filhos e filhas e também os despojos, até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. E você diz amém. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco e edifica-nos para a glória do teu nome. Todos juntos dizem amém. Glória a Deus. Nesta manhã, eu quero ministrar ao seu coração sobre autorresponsabilidade. Diga comigo, eu preciso ser mais responsável comigo mesmo e assumir isso. Nós precisamos entender que uma das maiores capacidades que Deus nos deu, um dos maiores superpoderes, eu vou chamar assim, que Deus deu para o homem, foi a capacidade de tomar decisões. Seja lá de onde você veio e seja lá onde você se encontra, você é a consequência de todas as decisões que você vem tomando ao longo da sua vida. Quer sejam boas decisões, quer sejam más decisões, você as tomou e você é responsável por essas decisões. Quando nós não temos consciência de que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós estamos vivendo, nós buscamos culpar pessoas, por não entendermos que ninguém nem nos manipulou a agir e nem nos impulsionou a deixar de agir. Tudo que nós fizemos foi por livre e espontânea vontade, pela nossa própria vontade de tomar decisão. Não há liberdade sem capacidade de tomar decisões, e você é livre. Falando sobre Davi desde o início desse ano, desse mês especificamente, porque nós estamos ainda no início do ano, e ainda passaremos todo o ano falando muito sobre Davi, nós precisamos aprender sobre essa capacidade que Davi tinha de assumir, de tomar para si as responsabilidades que lhes foi imputada. E nessa situação especificamente, nós estamos vendo Davi saindo para a guerra, e ele vai até a cidade de Quis para guerrear contra este povo, e ali ele está em guerra, e uma das suas principais lutas é contra Saul, porque ainda está lhe perseguindo. Ele está vivendo guerras suas e guerras que os outros provocou contra ele. Ele está provocando angústia em Saul porque está tendo vitórias. Sua fama também está chegando, de união com os filisteus em certo tempo. A fuga em cada lugar que ele passava. E agora Davi tem valentes, homens que andam consigo. E vocês viram que Davi tem 600 homens lhe seguindo. E é incrível como pessoas que têm autorresponsabilidade, pessoas que entendem que Deus lhes chamou para ser luz, onde chega, eles podem até entrar em cavernas de endividados, de problemáticos, mas eles sempre saem com um exército por causa daquilo que Deus entregou nas suas mãos. Pessoas que não entenderam onde Deus lhes colocou, sempre vai ser fruto, produto do meio, mas pessoas que entenderam quem é em Deus, sempre vai influenciar onde chega. E eu acho engraçado quando Daniel entra em Babilônia, não é aquele sentimento de, oh meu Deus, eu estou agora no meio de um bocado de ímpios. O sentimento de Daniel é, eu estou no meio de um bocado de ímpios e eu vou fazer a diferença. E decidiu Daniel no seu coração não se contaminar. É uma decisão pessoal, única, intransferível. Você precisa assumir a sua responsabilidade. Esse é um ano de você entender que tanto os seus fracassos quanto as suas vitórias são responsabilidades suas. Se você está dando muito certo,
está granjeando, está conquistando, multiplicando o seu salário, é porque você não age pelo impulso, você decidiu fazer bons investimentos, você decidiu crescer. Mas se você está falindo, quebrando, porque não sabe a hora certa de gastar e nem onde gastar, também é responsabilidade sua. Se você decidiu ser ignorante e ir sempre pelo que os outros falam e ficar confuso, é uma responsabilidade sua. Mas se você é daqueles que pesquisam como os crentes bereanos e não come nada sem antes pesquisar o que está comendo, você também assumiu uma responsabilidade de ser inteligente, de não agir pela cabeça dos outros, até porque você não é piolho e nem Maria vai com as outras para ir pela cabeça dos outros. Quando você decide crescer, avançar, a responsabilidade é sua. Mas se você decide se apequenar, também é uma responsabilidade sua. Se você decide viver no passado e fazer do passado o motivo das suas feridas, é uma responsabilidade sua. Mas se você decidiu, apesar do passado, crescer, avançar e perdoar quem lhe feriu, também é uma responsabilidade sua. E eu preciso lhe dizer que Jesus voltando hoje, você se esforçando para estar na presença, você também será responsável pela sua salvação. Mas se você decidiu negar a Cristo, desistir da salvação e ir para o inferno, também será uma responsabilidade sua, porque a salvação é individual. Você não pode culpar os outros, me feriram, me machucaram. Você decidiu guardar mágoa. Porque o que fizeram com você não é um problema, mas o que você faz com o que fizeram com você, esse é o grande problema. Ou a solução. Depende da sua decisão. Precisamos parar de estabelecer parâmetros de limitação. O que hoje é muito usado como termo crenças limitantes. Tem gente que diz, eu não gosto de congregar em igreja pequena. Tem outros que dizem, eu não gosto de congregar em igreja grande. Tem outros que dizem, eu não consigo congregar em outra denominação. É uma responsabilidade única, exclusivamente sua, se tudo der certo. Mas caso dê errado, você não pode dizer, passei a vida toda me dedicando a uma igreja, a uma denominação, e agora o que eu recebi em troca? Você não trabalha para homens e nem para placas denominacionais, você vive para honrar o Senhor que te chamou. Mas se você decidir atrofiar sua mentalidade, crenças limitantes, parâmetros de limitação e estabelecer essa verdade para a sua vida, nem Deus pode te tirar dessa verdade que você decidiu levar como consciência para a sua vida. Nós que aprendemos a viver uma vida em direção aos céus, nós que temos consciência que Jesus vai voltar, precisamos estar firmes em palavras que o próprio Mestre nos ensinou. E ele disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Precisamos ter cautela na nossa maneira de viver. Ele foi quem ensinou dizendo, nos últimos dias aparecerão muitos falsos profetas. E vencer suas guerras e tomar as decisões certas perpassa espiritualmente pela capacidade de discernir o que é certo e o que é errado e tomar a decisão certa. Assuma a sua responsabilidade. Davi assumiu a responsabilidade de ir à casa, ao palácio de Saul. Davi assumiu a responsabilidade de tocar e expulsar demônios. Mas Davi, quando assume a responsabilidade de receber a honra, também tem que estar preparado para os demônios que vão lhe atacar. Saul lhe ataca, lhe persegue durante 13 anos. Quantos anos? 13 anos. Entrar em uma caverna e ficar depressivo é uma decisão. Se encher de tristeza é uma decisão. Permitir que as situações te joguem para baixo é uma decisão. Mas entrar na caverna e se reanimar, entrar na caverna e formar um exército também é uma decisão. E Davi não se prostrou, mas levantou e agiu. E quando ele chega agora nesse nível de batalhas, de guerras, e ele está em Quis, vencendo suas pelejas, quando os filisteus sobem a Jezreel com o propósito de atacar, ele vem, ele vence. E você leu comigo que no terceiro dia, quando eles chegam a Ziclag, os amalequitas já tinham combatido com ímpeto sobre o sul daquela cidade e depois dominou toda a cidade. Nós temos aqui um mapa
do Reino do Norte e Reino do Sul, onde Judá é o Reino do Sul. Pense comigo no mapa do Brasil: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Lá embaixo é Judá. E lá embaixo, lá na ponta, no Oiapoque, a última cidade, é o sul do sul. É como se aquela cidade fosse Ziclag, e já na divisa do sul com o Uruguai está Ziclag. É o extremo sul. E aquela cidade onde Davi estava sendo socorrido, onde estava ainda fugindo de Saul, é atacada quando ele está ausente. Quando ele chega 3 dias após suas guerras e vitória, ele percebe que a cidade está incendiada e nada do que é seu está ali. E eles começam a chorar desesperados. Vencemos uma guerra e perdemos outra. Davi aprende a nunca mais deixar sua casa desprotegida. É responsabilidade sua manter sua casa debaixo da proteção divina. É responsabilidade sua o que os seus filhos consomem na televisão e no smartphone. É responsabilidade sua aquilo que os adolescentes, os jovens da sua casa assistem, consomem. É responsabilidade sua a defesa da sua casa. Por favor, seja um instrumento de Deus para alguém mais perto, para que a didática seja mais eficaz, e diga: é sua responsabilidade guardar a sua casa enquanto sai para guerrear. Eu já vi muitas famílias pastorais vencerem guerras, vencerem demônios, ganharem sacerdotes de outras religiões para o reino de Deus, ganharem sacerdotisas de outras religiões para o reino dos céus, ganhar multidões, mas quando chega em casa, os amalequitas destruíram. Mas quando chega em casa, a maior derrota foi vivida, porque venceram no externo, mas perderam dentro das suas próprias casas. Davi chora. Não só Davi chora, como os 600 homens que estão com ele também choram. E se angustiam. E choram até que não haja mais força para chorar. Mas o mais lindo disso aqui é que há um Deus que assiste a vida de Davi. Eu preciso lhe dizer nesta manhã que é responsabilidade sua ter comunhão profunda com Deus. Porque por mais que a sua casa seja atacada, quando você tem direção divina para conduzir a sua família e a sua vida, o diabo não pode destruir o que Deus te deu. Então vejam comigo. Eu vou entrar no segundo ponto. O primeiro é que você precisa ser responsável pelas suas decisões e assumir isso. Eles choram até que não haja mais força para chorar. Não tem mais lágrima para derramar. E aqui chegam a pensar em apedrejar Davi. Davi se angustia porque eles ainda não aprenderam o cerne de que não se celebra ou não se é fiel só nos momentos de vitória, mas precisa também se ser fiel nos momentos de guerra, nos momentos de perda, nos momentos de luta. Eu sei que é difícil, mas Davi é esse alguém, pastoras, pastores. Davi é esse alguém que mesmo com guerra contra Saul, ele está amando a Jonathan. Mesmo com guerra contra Saul, ele não pensa em matar o ungido do Senhor. E agora ele está acompanhado com 600 homens que na primeira luta que enfrentam e perdem, já pensam em apedrejá-lo. E tem gente que é assim. O chefe pode ser um bom chefe, dar aumento sem ser pedido, benefícios, mas na primeira luta, pensa em apedrejar. O pastor
Pode ser o pastor que expulsou demônio, que libertou a casa, que pregou prosperidade e ele prosperou e ela prosperou. Mas na primeira luta, que se é perdida, é apedrejar. Vamos matar ele. Esse desgraçado nos enganou. Nós vivemos essa realidade na nossa sociedade, de líderes descartáveis. Porque nós não assumimos a nossa responsabilidade. Mas Davi toma uma atitude de consultar ao Senhor. E quando ele pede para que o sacerdote traga o efode de linho, que contém ali o urim e o tumim, ele consulta o Senhor: eu vou ou eu não vou? E o Senhor não só diz vai, como diz vai, porque você vai recuperar tudo e a sua família vai voltar para os seus braços. E quando ele decide então a fazê-lo, a guerrear mais uma vez, guerra depois de guerra, guerra depois de lágrima, guerra depois de choro, é uma decisão de quem quer viver vitórias. Você não pode ficar vivendo da guerra que passou, nem da lágrima que chorou. Você precisa levantar e guerrear, porque tem restituição de família para você. É sua responsabilidade. Bata no peito e diga: é minha responsabilidade. Ele consulta o Senhor, e toda a responsabilidade de Davi passa por esse relacionamento com Deus. Em João capítulo 15, o Senhor diz: não foste vós quem escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vardes e deis fruto. Olha aqui para mim, toda escolha que você faz, ninguém pode te forçar a fazer. Eu vou repetir: toda escolha que você faz, ninguém pode te forçar a fazer. Há coisa que ninguém pode te obrigar a fazer, como existem coisas que ninguém pode te impedir de fazer. Há coisas que ninguém pode te obrigar a fazer, mas tem coisas que ninguém pode te impedir de fazer. E quando você está numa relação, em um relacionamento, é responsabilidade sua fazer dar certo, não do outro. Quando Deus diz eu te escolhi, Ele está dizendo: é minha responsabilidade ter te chamado. Apesar do seu defeito, apesar de suas quedas, apesar dos seus deslizes, apesar dos seus pecados, eu te escolhi, eu te nomeei para que vá e dê fruto. Jesus não só te escolheu e assumiu a responsabilidade de ter te escolhido, como Ele morreu por você para garantir que você vai dar certo. Eu vou dizer de outra maneira para você dar certo, ou para você dar glória com alegria. Eu vou dizer para você que Jesus, mesmo vendo tudo que poderia dar errado, assumiu o risco de acreditar em você para te fazer dar certo. Só que nós somos desse nível que facilmente largamos, descartamos. E é a sua responsabilidade fazer seu casamento dar certo. Quando você espera pelo outro, você está esperando a atitude do outro para validar. Você está esperando sempre do outro para agir. Você está sempre esperando do outro te dar. Quando Cristo diz: vós, maridos, amem as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, no ensino de Paulo, ele está dizendo: a igreja por muitas vezes vai falhar, mas eu não abri mão dela. A igreja errou, Paulo me negou, ou Pedro me negou, os discípulos falharam, mas eu acreditei neles e não abri mão deles. Ele está nos ensinando a assumir a responsabilidade. Eu preciso que vocês entendam, quem está assistindo e quem está aqui, que o pastor, o bispo dessa igreja, o líder dessa casa espiritual, o sacerdote desse altar, entende limites. Enquanto o homem for um homem masculino, conforme a Bíblia, a masculinidade espiritual está bem clara. Assuma apesar das lutas. Mas quando o homem passa a ser um marginal, vive à margem da sociedade, ele passou a ser um criminoso pelo desvio da conduta, agressivo, espancador. Desse casamento, irmã, não persevere, saia.
tudo tem um limite. Eu não estou falando desse tipo de relação. Estou falando da relação sadia. Da relação que às vezes pode se confundir como fria, mas tem alguém te respeitando porque nunca levantou a mão para você. Pode ser vista como fria, mas tem alguém te respeitando porque nunca passou do limite do respeito contra você. Alguém está aqui? Amém. Que bom que vocês entendem isso. A autorresponsabilidade nas finanças, a autorresponsabilidade no casamento, a autorresponsabilidade na família. A responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é nossa de fazer dar certo. Não deixe que as falhas da família que você veio atrapalhem a família que vem de você. Não deixe que os erros dos seus pais perpetuem na sua vida, porque a escolha é sua. E quando Deus nos escolheu, Ele nos escolheu com um propósito firme. Ele nos nomeou para darmos frutos, e frutos que permanecem. Quem vai dar frutos aqui, diga amém. Davi tem essa relação com Deus. E essa relação está bem estabelecida pelo posicionamento que ele toma. E eu já vou encerrar a pregação da palavra nesta manhã, dentro de alguns minutos, dizendo para você que as suas vitórias passam por esse nível de comprometimento com o que Deus entregou nas suas mãos. Até quando, ou até o quanto você está comprometido com o que Deus colocou nas suas mãos? Porque Davi não pensou 2 tempos. Davi disse: iremos, o Senhor aprovou a nossa ida, a vitória é nossa. E eles descem em direção ao sul. E 200 no meio do caminho dizem: estamos cansados, não temos como atravessar o rio. Não temos como atravessar o ribeiro. Não há condições de nós seguirmos. O cansaço é demais. E alguns vão cansar, mas outros vão continuar e vão avançar. Não fique com os que cansaram, fique com os que avançam. Eles continuam a caminhada e no caminho eles encontram um homem egípcio. E às vezes tem ajudas que vêm do improvável. Tem gente mundana que serve com tanta utilidade que os crentes às vezes querem apedrejar. Esse egípcio foi largado para trás por causa de uma doença. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Aqueles 600 que horas atrás estavam tentando apedrejar Davi, têm a mentalidade egípcia, tem a mentalidade amalequita, de ser deixado para trás, ou de deixar alguém para trás. E às vezes, com esse pensamento, nós terminamos por ter os mesmos fins que os mundanos. Porque nós cristãos, quando decidimos abraçar quem aparentemente não tem mais utilidade nenhuma, pela doença que carrega, pela aparente inutilidade, é dali que vem a notícia das grandes vitórias que nós vamos ter das nossas vidas. Diga para alguém: não me largue no caminho, ainda que eu adoeça, ainda que eu perca algumas batalhas. Diga para ele: não me abandone no caminho, eu posso ser muito útil para você. E ainda que seja inútil, continue abraçando ao propósito, porque Deus vai te dar vitória. Um dia, o servo de Filemon foi parar em uma cadeia onde Paulo estava preso para visitar. E esse servo se converteu a Cristo. Paulo escreve uma carta a Filemon e diz: torna a recebê-lo como se fosse o meu próprio coração. Recebe-o agora não só como seu servo, mas como seu irmão em Cristo. Porque um dia ele pode ter te traído, um dia ele pode ter sido inútil para você, mas para nós agora ele é muito útil. Agora é seu irmão, agora faz parte da sua família da fé. Recebe Onésimo conforme o meu coração. E alguns de nós precisamos ressignificar isso. Pessoas não são descartáveis. Repete isso comigo. Pensa em alguém que você pode até se afastar, mas não deve abandonar. Tem gente que são tóxicas. Tem gente que são, de fato,
difíceis de se lidar. Se afaste, para que o veneno dela não te mate, mas mantenha um passo de distância, mas disposto a ajudar. Alguém pode melhorar muito e ser muito útil para as suas vitórias lá na frente. Nós precisamos desenvolver essa arte, que também está ligada à nossa autorresponsabilidade. Qual é a arte? De aprender a lidar com pessoas. Tem pessoas que são difíceis. Tem pessoas que são amarguradas pela própria vida, pelas escolhas que fizeram. E um dia você também era assim. Já pensou se todo mundo abrisse mão de você e te abandonasse? Mas graças a Deus por quem não abriu mão de você e decidiu crer que você iria mudar. Graças a Deus porque alguém decidiu orar por você e a mudança aconteceu. Eu quero ministrar nesta manhã, encerrando este versículo que nós vamos ler agora. Por favor, mais uma vez, leia comigo o capítulo 30. Glória a Deus. Versículo 19. E ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Diga comigo, tudo Davi tornou a trazer. Aparentemente alguns problemas, porque Davi teve que lembrar de Abigail, a mulher de Nabal, um homem atribulado, que rejeitou, que cuspiu ao receber Davi, mas que por causa de Abigail ressignificou aquela situação. E de todas as situações que Davi enfrentou, Davi agora teve que lembrar que ninguém é descartável. Talvez até alguns problemas com filhos foi ressignificado, porque tem gente que só dá valor depois que perde. Mas Davi tornou a trazer tudo quanto tinha se perdido. Davi tornou a trazer tudo quanto os amalequitas tinham tomado. E nesta manhã você vai sair daqui com força de responsabilidade para restituir tudo aquilo que o diabo roubou das suas mãos. Levante a mão para receber essa palavra. Eu quero mais uma vez declarar em força profética sobre a sua vida que nenhuma força do inferno contra a sua vida vai prevalecer. Você pode ter chorado, pode ter perdido por um período de tempo, mas o Senhor está te dando a unção de resgate, responsabilidade para recuperar aquilo que se perdeu nas suas mãos. Eu, como ministro de Deus neste altar, declaro que o seu coração deixa de remoer o passado e está na hora de viver uma vida de vitória pelas decisões novas que você vai tomar no Senhor. Que toda a cadeia de desistência seja destruída, porque Deus te dá responsabilidade e força nas mãos para restaurar os muros de Jerusalém, para restaurar a cidade de Ziclag, para restaurar seus sonhos, para restaurar sua força. Eu te proíbo de desistir do que Deus disse que vai te entregar. Levante, erga a cabeça, enxugue as lágrimas dos olhos, porque um tempo de cantar está chegando para a sua vida. Eu sei que é difícil assumir a responsabilidade, mas vai dar certo e você vai ver o homem e a mulher que você vai se tornar depois desse processo. Ei, meninos fazem o que querem, homens e mulheres fazem o que precisa ser feito, homens e mulheres agem debaixo de responsabilidade. Meninos infantis só comem, só bebem o que gostam, mas homens e mulheres comem e bebem o que precisa beber e comer para a sua melhora. E há um remédio espiritual sendo liberado para você. Coma e beba. É tempo de levantar e agir, porque o teu Deus conta com isso, com a sua responsabilidade. Bata no peito e diga: a partir de hoje eu me responsabilizo pelas minhas vitórias. Diga: não viverei de derrota, porque depois de lutas eu vou correr atrás daquilo que se perdeu e vou vencer em nome do Senhor. Dê um brado de glória quem crê. Aleluia. Unção de resgate, unção de restituição, unção de devolução. Receba na responsabilidade capacidade de restaurar. E depois que traz de volta, a responsabilidade é o quê? Restaurar a cidade queimada. Trabalho por cima de trabalho. Mas quando você sabe quem você é, você trabalha com propósito. Você vai ver depois, capítulo 5. Capítulo 5, nós lemos isso aqui na semana passada. Capítulo 5, versículo 11,
do segundo livro de Samuel. Olha o que diz: Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, enviou madeira de cedro, carpinteiro, pedreiro, edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e exaltara o seu reino por amor do seu povo. Aquele mesmo que teve uma cidade inteira queimada pelas guerras que ele lutou, agora recebeu de um rei não só o recurso, mas como também a honra de um palácio e a confirmação de um reinado. São as guerras que você não foge que define o tamanho das vitórias que você vai ter. Ah, se eu lhe dissesse quantas vezes eu quis fugir. E não posso mentir para vocês que às vezes ainda quero, e quero muito. Mas eu não vivo do que eu quero, eu vivo do que precisa ser feito. Se eu vivesse do que eu quero, mas glória a Deus, porque as minhas vitórias são definidas pelo que Deus mandou fazer, e não pelo que eu quis, pelo que precisava ser feito. Abaixa a tua cabeça, eu quero orar com você. O que é responsabilidade sua que precisa ser restaurada? O que é que precisa ser feito e você não tem feito? Está na hora de fazer uma lista desses seus afazeres, dessa sua responsabilidade. Ah, eu não cresci porque meu pai. Não, você não cresceu porque não tomou as decisões certas. Está na hora de bater nas portas certas. Está na hora de tomar as decisões certas. Ah, eu não avancei porque minha mãe. Não. Você pode ter sofrido o que sofreu com eles, isso é responsabilidade deles. Mas continuar sofrendo é uma decisão sua. A dor é inevitável, mas continuar sofrendo é opcional. Está na hora de você sair desse corpo de dor, desse sofrimento que você decidiu viver, que alguém gerou em você. Bispo, eu não trabalho na obra porque eu tenho medo de lidar com gente e depois me ferir de novo. Não, você já não é mais uma criança que se move por dor. Você agora é um adulto que precisa medir as consequências disso e aprender a lidar com o fogo da maneira que ele é, com uma certa distância, da maneira correta, porque perto demais o fogo queima, perto o suficiente ele aquece, distante o suficiente ele clareia para você caminhar na caminhada e na jornada da fé. Bispo, eu erro porque muita gente errou. Mentira. A sua responsabilidade é ver os erros dos outros e não errar como eles erram. Você está errando como eles erram porque você quis. A responsabilidade de melhorar a sua própria versão é sua. Está na hora de assumir a sua responsabilidade. Bispo, eu saí da relação porque tinha muito problema que eles me provocavam. Não. Existe uma reciprocidade nos problemas. Mas quando alguém resolve, sai de cabeça erguida e diz: eu fiz o melhor que eu pude. E você sabe que alguém saiu da relação boa quando alguém quer voltar e diz: eu assumo que o erro foi meu. E Deus vai se encarregar de colocar os pingos nos is quando você assumir sua autorresponsabilidade. Sua melhor versão acaba de ser atualizada. Senhor, eu te apresento neste momento cada um dos teus filhos que não vão carregar mais cargas negativas. Eu apresento cada um dos teus filhos, das tuas servas, que não vão viver mais de passado. Eles assumem a responsabilidade de viver a própria versão renovada e atualizada de coisas novas que o Senhor tem para as suas vidas. Deus, neste momento nós oramos porque cremos que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará, e que a adoração dos teus filhos seja renovada a partir de hoje, fortalecida a partir de hoje, porque eles assumem a responsabilidade de entender que eles atraem o céu para onde eles estiverem, por causa da adoração genuína que prestam a ti. A responsabilidade foi assumida. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Fique de pé comigo.
forma de você cultuar fala muito sobre essa sua responsabilidade. O apóstolo Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício. Levante sua mão comigo. Tem gente que não levantou a mão porque não entendeu. Seu corpo expressa adoração ao Deus Todo-Poderoso. Isso, dê glória a Deus, diga aleluia, diga alguma coisa. Às vezes esse irmão que você não quer olhar, como o do pastor diz, olhe para ele, diga isso. Isso é uma forma de você dizer: seu corpo não quer fazer, mas eu vou fazer, porque eu vou manifestar a glória do Deus Todo-Poderoso. Meu corpo expressa o que eu creio. E aí tem gente que a gente pergunta assim: e aí, meu irmão, tá tudo bem? Ele: não, tudo bem. Você só esqueceu de combinar com o seu corpo. Porque o corpo expressa aquilo que dentro de fato é verdade. E quando você pergunta: irmão, você está bem? Eu estou bem, meu irmão. Está tudo certo, está tudo bem. A vitória é nossa. Aí sim, há um alinhamento entre o que você crê e o que você é. E você vai sair daqui de cabeça erguida, com a autorresponsabilidade, dizendo: eu sei quem eu tenho crido. Eu adoro, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Eu não abro mão do que Deus tem para fazer na minha vida. Aleluia! Quem assume o seu lugar em Deus aqui, joga essa mão para cima e dê um brado de aleluia. Dê um brado de glória a Deus. Quando eu vejo um culto frio, eu fico incomodado. Eu assumo para mim a responsabilidade. Não sei se alguém já percebeu, às vezes o culto está com uma batalha travada, eu desço no meio do povo. Porque eu sou vivo. Eu assumi a responsabilidade de prestar um culto a Deus com vida. Mas tem gente que, se tiver triste, hoje eu não estou muito afim. Eu não acho nem disposição. Com disposição ou sem disposição, meu corpo expressa sacrifício de louvor a um Deus vivo. Mesmo indisposto, eu estou aqui, aleluia, glória a Deus. Mesmo querendo desistir, eu avanço. Mesmo chorando e tendo perdido a força. E Davi recobrou o ânimo no Senhor. Receba ânimo no Senhor. Receba ânimo no Senhor. Esse é o ágape. O amor de Deus já foi derramado sobre a tua vida, meu irmão. Assuma o seu lugar e avance para o propósito. Com as duas mãos levantadas ao céu, diga: Pai, eis-me aqui. Diga mais forte, diga: Pai, eis-me aqui para viver a melhor versão da minha vida.